Olá, bem-vindo ao podcast Eagle Vision. Eu sou Isabel Pereira e este é o teu podcast de conversas multidimensionais. Aqui exploramos temas de diversas áreas com uma visão ampla, universal e que vai além das ilusões. A ideia é que te inspires e que cries a tua visão e a tua engenharia. Olá, bem-vindos ao 5º episódio do Pod Eagle Vision. Para esta conversa eu escolhi o tema marketing, mas a minha convidada especial traz uma visão, espero eu. Olha a expectativa. Uma visão bastante alternativa e disruptiva, que desafia os paradigmas convencionais do marketing. O nome dela é Ana Torres, é criadora da marca Ana Superpower e autora do livro Nua e Crua. Olá, Ana, obrigada por teres aceito este convite. Olá, e obrigada pelo convite. É sempre bom falar, tenho um podcast. Nós não gostamos nada. Ficava aqui a falar o dia inteiro, então sobre o meu tema favorito, ou um dos meus. Então, olha, eu gostava que te apresentasse um bocadinho, falasse um bocadinho sobre ti primeiro e depois... Ai, a pergunta difícil! Ora bem, então, quem é que eu sou? Eu sou eu, não é? E acho que esse é o fundamento de tudo aquilo que eu faço. Quer no marketing tradicional, quer naquilo que é a versão ou a visão de marketing que eu trabalho, que está mais alinhada com a noção de marketing pessoal. Perceberes que todos nós somos uma marca e uma marca única e irrepetível. Então, em primeiro lugar, eu sou eu. Seria muito difícil, nem teria a pretensão, ainda bem que assim não acontece, conseguir descrever-me numa palavra, num conjunto de palavras ou até numa frase, vamos ficar aqui o dia inteiro. Quem é que eu sou? Eu sou uma mulher que sempre teve, digamos, eu acho que sempre tive esta visão muito rebelde da vida. Durante muito tempo lembro-me de ter sido uma espécie de ovelha negra do contra, sabes? Aquela que tu dizes, toda a gente diz, vamos todos para ali, eu vou para o outro lado. É para fazer assim, eu faço ao contrário. E é engraçado porque olhando hoje para isso percebo o porquê. E é uma manifestação da forma como eu vejo as coisas. Não sou ovelha, não sigo rebanhos, nem acho que as coisas façam sentido assim. E portanto eu sou uma mulher do marketing, sou eu, uma mulher do marketing, com uma visão, como tu dizias, eu gosto de dizer uma visão mais fresca, mais leve do marketing, porque as pessoas, é muito giro, porque nós, em Portugal em particular, ainda temos, ou para mim temos uma visão muito limitada daquilo que é o marketing. Primeiro, não olhamos para o marketing sequer como uma profissão, ou como uma ciência, ou como alguma coisa que não seja só fazer uns bonecos. A malta do marketing é fazer uns bonecos, é os criativos que não fazem nada. Ainda temos muito esta visão que leva a maior parte das empresas, por exemplo, a olhar para o marketing como um custo e não como um investimento. Começamos logo por aí. E depois, mais do que isso, como temos esta visão limitada, faz com que nós nunca tivéssemos querido ir àquilo que é profundidade do que é fazer marketing. Que não tem nada a ver com vendas, que não tem nada a ver com fórmulas, que não tem nada a ver com nada disso. O marketing, na sua base, está em nós compreendermos a essência daquilo que as coisas são e depois, em cima disso, colocarmos a melhor forma de comunicar, os melhores canais para as pessoas certas, etc, etc, etc. Portanto, nunca fomos à profundidade da questão. E quando nós ficamos, tu sabes, não é? Pela rama, o que acontece é começarmos a pôr as coisas em rótulos e em caixinhas que não nos servem.
Portanto, basicamente eu sou uma mulher do marketing que se rebelde, adoro amarelo, sou uma criativa, sou uma mulher do ar, das Do ar. nuvens. Das visões, consideras-te uma mulher de visão? Sim, eu acho que todos nós temos uma visão. Uhum. A nossa visão, mais uma vez, única. E o meu trabalho é muito esse, sobretudo com as pessoas que acreditam que não têm uma visão e que não têm nada de diferente e que são, pronto, andam aqui por andar. E quando eu digo pessoas, marcas pessoais, profissionais, ou o que quer que seja. Mas sim, eu acho que sou um bocadinho visionária, porque um visionário normalmente é aquele que tem uma visão que se arrisca a trazer cá para fora essa visão quando essa visão está um bocadinho à frente do seu tempo. Não é? Portanto, por aí sim, considero-me uma visionária. Fala-me sobre a tua marca, Ana Superpower, e o que está tudo aí à volta. Olha, Ana Superpower. Afinal, aproveito e conheço-te mais um bocadinho. Na verdade. Que nunca tive a oportunidade, não é? De ter assim uma conversa mais profunda nunca contigo. tivemos. Sempre foi assim uma coisa muito rápida. Em momentos. Esparsa. Ora bem, então, a Ana Superpower nasce precisamente quando eu tomo consciência daquilo que faço bem. E esta é uma das coisas que eu gosto muito de salientar. E é, primeiro, nós termos consciência de que há coisas que fazemos muito bem. Ok? Porque nós fomos educados a ver o copo meio vazio e não o copo meio cheio. Então, nós na escolinha éramos muito bons a português, educação física, e depois não éramos bons a matemática. O que é que faziam? Vai trabalhar matemática. E ninguém nos punha a trabalhar aquilo que verdadeiramente eram os nossos dons, os nossos talentos. Exatamente. Pronto. E então, eu acredito, eu sei que toda a gente tem um ou vários talentos únicos e depois, obviamente, a primeira fase é reconhecer. Como é que isto aconteceu? Isto começou a acontecer de uma forma muito engraçada no meu percurso profissional. Muitas vezes as pessoas vinham pedir-me: ai, Ana, eu estou a fazer isto na minha marca, mas isto parece que não faz sentido, não me identifico, tu é que és boa a perceber aquilo que a gente faz assim de uma forma diferente e a usar umas palavras bonitas para depois nós falarmos sobre isso, e quando eu te vejo fazer isso faz todo sentido e de repente tu consegues ver em nós coisas que nós não conseguimos ver. E então fui ganhando consciência de que efetivamente faço isto bem e fui assumindo que faço isto bem. É claro que para mim é sempre mais difícil, não é? Fazias isso com os outros e essas pessoas fizeram isso contigo, não é? Fizeram-te reconhecer. Exatamente, fizeram-me reconhecer o meu dom, o meu talento único. Que se depois acabou por se converter na minha assinatura, que é o meu superpoder, é ajudar-te a já estavas de marketing na altura? Já, sim. Okay. Isto vai ser a minha marca pessoal, na Superpower, tem 2 anos, nem isso, é muito recente. Okay? Até porque eu tive que ganhar coragem para me assumir na minha marca pessoal. Como tu sabes, é expor-te a outro nível de... não tem muito que ver com os outros, tem que ver contigo mesmo, não é? É tu lidares com o teu próprio processo interno, não é? Com os teus medos, com as tuas crenças, com as tuas limitações. Esse é o grande desafio. E eu acho que... E o que eu tenho aprendido, Isabela, é uma coisa muito gira, que é, para mim, quando tu te prestas a trabalhar a tua marca, é um processo altamente revolucionário de empoderamento e de teres a capacidade de assumires a quem és. Portanto, para mim o marketing é uma ferramenta de desenvolvimento humano. É assim que eu vejo o marketing. E por isso é que eu gosto. Agora, claro que isto é muito à frente do seu tempo, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Nós ainda estamos naquela fase do marketing, das fórmulas. Para vender. E o marketing para vender, e o marketing que a maior parte das pessoas não gosta porque acha que é demasiado agressivo, porque é uma coisa que as limita. E agora está a ficar muito óbvio, não é? Porque a gente já começa a conhecer as manhas. Exatamente. Então, se calhar aqui há uns anos as marcas faziam assim, mesmo ao marketing e a gente andava assim mais um bocadinho. É. Não é? Agora é bem diferente porque nós já sabemos o que é o marketing, já sabemos que nos estão
a influenciar, que nos estão a vender e se calhar muitas vezes sem essência nenhuma, não é? A maior parte das vezes. A maior parte das vezes. Até em temas, como a espiritualidade, por exemplo, eu vejo esse Pior. tipo de... Pior, eu acho que é onde se está a fazer o pior É trabalho. pior, eu não sei se é pior, mas dá um contraste tão grande, e estás a perceber, ou seja, a espiritualidade que diz, tem um conceito, tem uma filosofia, e depois o que é aplicado em termos de marketing, mais seco, não é? É um contraste tão grande que a gente pensa que parece maior, na minha... Porque repare, eu acho que a questão está, nenhum de nós, enquanto não fizer um trabalho, estávamos a falar sobre isso antes de iniciarmos o podcast. Nenhum de nós, enquanto não fizer um trabalho muito profundo e consciente consigo mesmo, pode sequer ousar dizer que trabalha em espiritualidade. E como tal, a maior parte dessa malta que anda aí é blá blá blá, uíscas sacientas. Não é? Eu sinto muito isso. É quase como se só andámos a repetir o que os outros dizem. Sim. As fórmulas. Tirámos exatamente. Deixa lá ver onde é que ele funciona, que ele tem muito sucesso, tem muitos seguidores. Copia. Mete lá as tuas cores, muda as palavras, copia. Inclusive, eu como também trabalho do outro lado, do lado de quem ainda trabalha com clientes, não é? Porque eu tenho um estúdio de marketing digital, muitas vezes tu vês clientes a pedirem-te para copiar. Para copiar. Não interessa, olha ali aquele, faz igual, mas... Ou seja, a individualidade. Até porquê? Porque é difícil assumir a individualidade. Porque tu, quando assumes a individualidade, ficas sozinha. Mas ficas. Por isso é que aquele teu artigo me bateu tanto. Não é? O artigo que tu escreveste para o projeto My Girl Vision, o qual faz parte do podcast, bateu muito exatamente por isso. Porque, primeiro, esta partilha, este projeto, o My Girl Vision, é uma cena mesmo pessoal. Sabes? É como se fosse a minha livraria e é onde o pessoal pode ter acesso à minha livraria. Certo. Mas depois eu sinto que quando eu quero passar essa mensagem, a forma como eu quero passar está completamente em desalinhamento com o que é esperado pelas pessoas que provavelmente vão seguir aquele projeto. Certo. E isso fica difícil. Porque se eu fizer na expectativa do outro, deixou de ser o meu projeto. Ou seja, nem é que seja o meu projeto, não é? Mas, exato, acaba por ser um esforço quando eu não é nada essa energia que eu quero colocar no projeto, não é? Isto de esforço. Mas ao mesmo tempo, se fizer no meu tempo, na minha ideia, sinto-me sozinho. Completamente sozinho e penso, é isso, estou a fazer nada de jeito, não é? O que é que eu estou a fazer? Ou será isto é até bom e será que vai chegar às pessoas? Será que... Ou seja, a gente fica sempre muito na dúvida, não tem aquele suporte, não é? Muito mais fácil a gente olhar para o vizinho, o vizinho faz assim, tem quantos seguidores? Ok, se eu fizer igual, segura. E pelos padrões, repare, eu não estou a dizer de modo algum que as fórmulas não funcionam. Porque elas funcionam. Na sociedade que nós vivemos, que tem os valores que nós conhecemos, altamente capitalistas, altamente focados em provar o valor ao outro, completamente orientados para a homogeneização, nesta sociedade em que ainda estamos, já com um pé na outra, não é? Porque já sentimos e já vemos felizmente algumas coisas, mas as fórmulas funcionam. Qual é o problema? É aquilo que tu dizias há pouco. Exato, é a tua própria frustração. Ou seja, tu fazes, aquilo até te dá o que aparentemente é o sucesso, mas tu cá dentro sentes que aquilo está completamente desalinhado, não faz sentido, não te preenche e andas é como se... Qual é a sensação que começas a ter? Afinal não era isto. Afinal não era isto que me ia preencher. Afinal não era isto que me ia trazer satisfação. Porquê? Porque tu não estás a fazer uma coisa que é tua, tu estás a fazer algo dele que é do outro. Ou dos outros, não é? E, portanto, a questão aqui é... Eu hoje em dia começo a ter uma visão sobre isto um bocadinho pragmática também, que é... Ok, pronto, nós vivemos neste mundo.
Todos nós precisamos, não é? Porque isto é tudo muito bonito, mas ainda vivemos aqui. E todos nós valorizamos uma coisa que é o dinheiro. E que nos permite andar, fazer cenas, ter experiências, não é? É o facto de termos, não é? Estávamos a falar sobre isso, é o facto de tu teres estudado para poderes hoje em dia dizer o meu trabalho é estudar, mas que tens ali, tu estudaste para ter acesso. Por se calhar uma bolsa que agora te permite continuares a estudar e trazer o valor do teu trabalho. Mas está ali um valor de transação, uma energia de dinheiro, ok? E está tudo bem. A questão é, se tu não te cumpres, e hoje as pessoas sentem mesmo isso, não é? Ainda não sabem explicar o que é. Há ali uma sensação de estar, mas ainda não sabem explicar o que é. Mas, então o que é que eu acho? Eu acho que nós temos que encontrar aqui um equilíbrio. Para mim, eu vou-te dizer como é que isto acontece. Eu comecei a perceber que, não sei se estou-me a antecipar, não é? Eu estou por aqui a falar. Eu comecei a perceber que, ora bem, é assim, imagina, eu gosto muito de trabalhar esta ideia do marketing de nova era. Mas isto é um conceito muito A maior parte das pessoas da minha área ainda dizem isso é muito mambo jambo, não é? Mas que estás a meter? Não é? De género. Ou seja, eles olham para mim e dizem assim, cara, eu gosto do que esta gaja faz. Mas depois... Mas ela está louca. Não é. Eu gosto desta loucura, mas eu tenho medo. Eu tenho medo, ok? Eu medo não tenho, felizmente não tenho. Mas tu pensas assim, ok, mas se nós somos o todo, se nós fazemos parte do todo e somos o todo, o nosso objetivo também, ao cumprirmos, é tocar-nos e inspirar-nos, não é? Ora, se tu começas a estar muito desajustada, não é? Muito à frente, demasiado à frente das pessoas que estão ainda nesta dimensão, não é? Começas a ter alguma dificuldade em tocar as pessoas, ou tocas menos. Há duas abordagens possíveis aqui, que é tu mantens-te consistente com a tua ideia e é para aqui que eu vou e vais acabar naturalmente por atrair as pessoas certas, menos, mas nós também temos que ganhar consciência que este mundo em que nós vivemos... O que é que será melhor, quantidade ou qualidade? Exatamente, este mundo em que nós vivemos está extinguido. Uma daquelas pessoas que prefiro ter 10 pessoas a ouvir. Exatamente. Do que ter 100 curiosos. Pronto. Mas há outra possibilidade, que a mim também, que, por exemplo, tem sido mais o meu caminho. E se eu olhar para trás, também tenho que reconhecer que é aí que eu crio impacto. E aí nós temos que perceber onde é que nós criamos impacto. Para nós, onde é que me faz bem e onde é que eu depois também crio maior impacto. Eu já percebi, por exemplo, que eu posso usar um conceito mais mainstream para fazer as pessoas chegar e depois delas estarem dentro, upa, faço o que eu quiser com elas, entre aspas, e muitas vezes no sentido de levá-las precisamente para essa nova visão, e quando elas estão deste lado, Isabela, elas ficam completamente permeáveis, porque esta é a visão que faz sentido. Para elas, também. Para toda a gente, porque vai-te dizer assim, tu tens a liberdade, és tu. Tu és o criador da tua própria realidade. E também na tua marca. A tua marca és tu. E tu tens valor em ti. E quando tu dizes isto às pessoas, os olhinhos delas brilham. Percebes? E a partir daí elas estão muito mais permeáveis a até ouvir falar sobre isto que é o marketing. Eu tive muitas pessoas que chegaram até mim informações e que me disseram assim... Eu vinha contrariada porque eu sei que tenho de fazer marketing, mas eu detesto marketing e eu chego aqui e fiquei apaixonada por marketing só de ouvi-la falar. Claro. Para mim agora completamente faz sentido. Claro. Então o que eu te estou a dizer é, podemos ter aqui duas abordagens. Eu posso usar uma framework mais mainstream, aquele coisinho, o clássico, não é? Detesto marketing, mas tenho que fazer. Como é que eu começo? E depois das pessoas estarem comigo, eu sei como tocá-las. Eu sei como fazer magia acontecer. Percebes? E o que é que eu fui percebendo na minha jornada? O que é que eu começo a perceber? As pessoas que eu toquei mais, onde eu fiz mais a diferença, foram em pessoas que estão em início de jornada.
e não em pessoas que já estão Claro. muito à frente. Ou seja, eu não quero a minha persona, as pessoas que fazem sentido para mim, não são as É o pessoas que despertar. estão à Estás no frente. despertar, não é? Eu estou no despertar, precisamente. Desculpa. Escola. Espera aí. Isto é o ser orgânico. Espera aí. O ser orgânico é precisamente isto, não é? Exatamente. O ser orgânico. Acontece, a vida a acontecer. E então, eu acho que há duas formas hoje em dia de fazer isto. Sendo que, para mim, o que está fora de hipótese é aquela que nós falávamos. De tu fazeres porque dá dinheiro. Porque isso, em última instância, não te traz alegria, não te traz sensação de completude. Mas, infelizmente, é um bocadinho aí que o marketing está. É Está tudo na onda de precisamente- ganhar dinheiro. Está precisamente porque as pessoas não compreendem o que é. E quando tu não sabes o que é, tu Mas isso é inventas- grave, porque isso não é passado nem sequer nos cursos, não é? Nos Universitários. cursos universitários tu passas, à partida, 2 ou 3 grandes mentiras sobre o marketing. A primeira, isto ensina-se, ok? É que o marketing cria necessidades. Bullshit, o marketing não cria necessidades nenhumas. Nós, como seres humanos, temos 5 tipos de necessidades que estão devidamente identificadas desde que morávamos lá nas cavernas. Ok? Pirâmide de Maslow. Básico. O marketing não cria nada. Nós só temos estes tipos de necessidades. O que o marketing pode fazer é acelerar a tomada de consciência que, afinal, uma necessidade que não é uma necessidade se tornou uma necessidade. É um querer, um desejo. É mais no desejo, não é? Atua mais no As desejo. nossas compras são puramente emocionais. Pá, Claro. se tu tens um par de calças que te protege dos elementos, precisas de um segundo par de calças para quê? Para nada. Para nada. Não é uma necessidade. Então é um não desejo. cria necessidades. Claro que sim. Ok? Claro que sim. A segunda coisa que se Isso é ensina... profundo. É verdade. Mas isso faz todo sentido, mas a palavra necessidade, como tem dupla interpretação, Claro, porque nós olhamos para facilmente, necessidade pois. impulso emocional. Um desejo. Para nós há uma necessidade, não é? Por exemplo, a maior parte das campanhas de comunicação, e nós temos que distinguir entre o que é marketing e comunicação, ok? A maior parte das mensagens de comunicação assentam em 2 pressupostos. Ou sentiste segura, ou então sentiste valorizada pelo outro, vista e valorizada. Então estão nestes 2 níveis de necessidade. Hoje em dia já mais até na questão da autoestima e do autodesenvolvimento, e arruma para cá, tu não tens mais necessidades. Mas não são necessidades verdadeiramente, não é? A segunda grande mentira que se conta é que o objetivo do marketing é influenciar. Isto vende-se, isto ensina-se. Ora, nós sabemos que não influenciamos ninguém, ok? Nós podemos manipular. Exato, manipular. Manipular. Influenciar. Em essência, tu não influencias ninguém. E se influenciares, a probabilidade de a seguir a pessoa ter uma experiência que é frustrante e de, em vez de ser um embaixador, ser um hater da tua marca, é muito grande. Então, na verdade, como não se compreende o que é marketing, começa-se nas bases... Já é errado, não é? Errado. E as pessoas chegam muitas vezes a uma fase da vida delas em que têm que lidar com o marketing e aquilo é um bicho-papão. Porque nós temos, e cada vez mais, né? Quer dizer, hoje em dia, com uma consciência nova começamos a ter, tu foges ou não de alguma coisa que diz que te influencia. Claro que foges. Claro. Pior ainda, manipular. E atenção, a manipulação é uma coisa tão sutil às vezes como as cores que são utilizadas. Nós não temos consciência. Exatamente. É já na psique. Exatamente. Psique. É hipnose. Aprendes hipnose e aprendes a manipular as pessoas. E onde é que entra a tua hipnose aí? Não. Meio do marketing, vamos falar sobre isso. Olha, é muito giro porque sabes que é engraçado. Eu fui fazer hipnose porque eu adoro estas coisas de aprender coisas novas e fui fazer porque eu tenho eu sou uma seguidora fervorosa da Mind Valley e tenho a assinatura dos programas da Mind Valley.
E houve uma altura, eu já não sei, já sei, tinha ido para Lisboa um fim de semana e estavam a anunciar uma nova certificação da hipnose e com o tipo, que é o... não lembro o nome dele agora, não é? Paul McKenna. E então eu decidi inscrever-me, eles fazem um free webinar, não é? Para manipular as pessoas. Mas é bem feito e o conteúdo é bom, ok? Quando é bem feito, uma manipulação o conteúdo é bom, das está tudo. E então eu decidi assistir ao webinar e o tipo utilizou lá 2 ou 3 técnicas que eu passei. Funcionaram mesmo, sabes? De relaxamento. A hipnose é puro relaxamento, é meditação, não é? É um estado, é tu atingires um estado puro de total relaxamento. Mas o transe é relaxamento. Sim, não passas lá para lado nenhum, nem as pessoas te controlam lá para lado nenhum. Tu estás aqui. É um estado de transe, mas é de relaxamento. Exatamente. É um estado em que tu consegues, no fundo, falar ao teu subconsciente. A maior parte das pessoas também não percebe que, por exemplo, quando estão nas redes sociais, estão em transe. E hipnotizadas. Completamente. Aí é onde acontece a maior manipulação. Percebes? E então eu fui é uma cena que não seja nem dá por ano. E naquela altura estava numa de, sabes, fazer cenas. Opa, e eu gostei tanto daquilo, identifiquei-me tanto com aquilo que comecei a fazer a certificação. E foi brutal. E depois fui ganhando consciência. Para que é que me serviu? Por um lado, fui ganhando consciência das técnicas que se usam para manipular as pessoas. E ao mesmo tempo fui ganhando consciência de como é que posso usar a hipnose aliada ao meu talento de identificar os superpoderes para fazer com que as pessoas mais facilmente consigam aceder e consigam viver e experienciar e sentir como parte delas. Então, passou a ser uma ferramenta altamente simples e poderosa para usar a favor do bem, ou da ética no marketing, ou então, claramente, como um facilitador do processo da sensação de ser. Porque a minha lógica no trabalho com o desenvolvimento humano não é ir dig, fazer a pessoa dizer, desenterrar as dores todas e aquelas merdas todas. Até porque nem faz sentido. A minha abordagem é ao contrário. É, sabes, estás constantemente a sentir-te bem, a sentir-te, epá, isto faz parte. Finalmente eu consigo ver em mim alguma coisa que me faz sorrir. E tu sentes as pessoas a crescer, sabes? Só nesse estado de empoderamento é que tu também consegues passar os desafios, não é? As coisas mais difíceis e evoluir. Porque se a gente já está num estado completamente depressivo, bem desafios, impossível. Não é? Portanto, eu acho que esse reconhecimento dos nossos dons é sempre o primeiro passo. Não ficar por aí, eu acredito que a gente não deve ficar por aí, porque se eu só trabalho os meus dons... Tu tens que agir sobre eles. Se eu só trabalho os meus dons, eu também não evoluo, não é? Claro. Acabo por estagnar, mas acho que é um grande ponto de partida para a nossa evolução e nosso empoderamento. Sim. E paraste de fazer uma coisa muito importante, que é, por exemplo, para mim, um dos manifestos mais importantes, mas sempre foi, e eu nunca tive um fundamento para isso, sabes? Era muito intuitivo. E hoje em dia percebo porquê. Um dos meus manifestos naquilo que é uma estratégia de marketing é tu parares de fazer análises de concorrência. Comparares-te com os outros. Não é? Que é um dos pilares do desenvolvimento humano. Exatamente. Para de comparar com quem quer que seja. A única pessoa com quem tu podes comparar é contigo mesma numa fase anterior. E mesmo assim, muitas vezes não te traz vantagem nenhuma. Não é? Então, para mim, um dos pilares numa estratégia de marketing é arrumar completamente com as análises de concorrência. Total, não é? Em ti. E na verdade tu podes até inspirar-te. Ok, o que é que estão a fazer? E estás consciente do que está a acontecer. Mas não numa perspectiva de comparação. Porque quando depois, numa perspectiva de comparação, tu sabes, tu estás basicamente a dizer que és superior ou inferior. E superior ou inferior não existe. Até porque as vivências, cada pessoa tem as suas vivências, cada pessoa tem o seu processo. Mesmo até que esteja a trabalhar na mesma coisa. Não é? Nenhuma pessoa é igual à outra. Óbvio. Portanto, acaba por ser... não faz sentido. Pois, não faz sentido a comparação, mas infelizmente somos treinadas, manipuladas e é aquilo que nos põe para nos comparar. Estamos adormecidos. Claro. E daí ser tão importante a gente reconhecer os dons, porque
A maior parte de nós olha sempre para o lado negativo, de nós mesmos. De nós mesmos. Na punição e não... E aqueles que olham são egoístas e arrogantes. Aqueles, não é? Ou seja, acaba por estar distorcido. Não é? Tem que ser os egoístas e dos arrogantes e, portanto, nós não queremos ser como eles. Exatamente. Na verdade, até queremos. Queremos aquilo que eles têm. Queremos, mas não ter essa arrogância e esse egoísmo, não é? Na verdade, repara, eu com esta questão do human design, uma das coisas que eu percebi é que nós temos o seu papel. E... Sim, mas podes fazê-lo sem ser arrogante. Mas a questão é, o que é ser arrogante? Sim, também depende da perspectiva, claro. Sim. Eu posso olhar para uma pessoa que é completamente a deixar que ela é arrogante. Por eu não conseguir assumir. Exato, não é? Um dos processos no Human Design é tu perceberes, por exemplo, que tu tens essencialmente 3 tipos de variantes de ser. Tu tens o ser que é altamente individual, é esse, é altamente focado em si, está-se literalmente a marimbar para os outros, mas esse é o processo dele, é assim que ele se cumpre. Tu tens depois o ser coletivo. O ser coletivo já traz um bocadinho da sua experiência, mas mais para inspirar o outro. Depois tens o ser tribal, que é muito o que providencia, o que suporta, o que... Onde é que vês isso no mapa? Vês nos teus canais. Tens 3 tipos de canais. Tens canais individuais, canais do circuito individual, canais do circuito coletivo e canais do circuito... O que tiveres mais é o que tu és? Exatamente. Podes ter, eu, por exemplo, tenho um coletivo, um individual e um tribal. Mas há quem tenha só canais individuais. Ou seja, acaba Vai por ser ser um muito ser centrado altamente focado em si, que na verdade não está minimamente preocupado com os outros. E às vezes nem está preocupado. Tu achas que o que o Human Design diz, mesmo a astrologia, a numerologia, aquilo que lê, aquilo que interpreta nesses mapas, não é? Dependendo da ciência que está por trás, tu achas que isso... Gostava de saber a tua opinião, a tua visão. Isso é o que nós temos que ser, ou isso é um ponto de partida relativamente àquilo que nós temos que ser? Temos que ser, salvo seja no sentido da construção enquanto pessoa. O que é que tu... Eu acho, para mim, vou-te dar o meu tens que ser enquanto propósito individual, está bem? É o teu manual de instruções. É aquilo que tu és. Ou seja, se tu voltasses a nascer e não passasses por relações com os teus pais, com a sociedade, com a escola, com os professores, ou seja, se tu voltasses a nascer purinho, é o teu manual de instruções. Sem condicionamento. Sem aquilo que são as expectativas. Tu achas que isso te dá uma perspectiva futura do teu caminho? Dá-te. Ok. E é uma coisa que só funciona se tu experimentares. Tu tens que testar, tens que experimentar. Agora, a única coisa que eu acho mais importante no meio disto tudo é que se tu começares a perceber, ao ler o teu manual de instruções, primeiro, não há nada de errado em ti. Começas a perceber também que a comparação não faz sentido porque o teu processo é completamente único e diferente de todos os outros. Começas-te, ao experimentar e a perceber que aquilo funciona, começas-te a apaixonar por ti e pelo teu processo. Quando te apaixonas por ti, pelo teu processo e percebes que o teu processo é individual, percebes que os outros também é. Começas a ganhar maior compaixão. E começas, por exemplo, a perceber que um ser individual, às vezes é aquele que tem o coração na boca, diz uma coisa sem pensar, não é para te magoar. Isso não quer dizer que mas depois... tu cresces enquanto pessoa, ou seja, tu não ficas com... Aquilo é um início de um grande processo evolutivo. Ou seja, imagina que tu até nasces com uma característica menos boa. Não existe isso. O que é uma característica menos boa? Somos nós que lhe pomos o rótulo. Imagina esta pessoa, que é esta pessoa que tem o coração na boca e diz aquilo que pensa. Há pessoas que são super mal educadas com os outros. Pronto, mas repara. Uma coisa é tu dizeres o que tu pensas, outra coisa é tu desrespeitares o outro. Certo? Mas isso está em não ser. Isso está em not self. Sempre. Uma das coisas que o Human Design diz, e eu digo isto, e atenção, eu não sou aficionada de Human Design, eu simplesmente experimento e percebo que funciona. Uma das coisas que o Human Design diz é... agora eu perdi-me. O que é que estávamos a falar? O que estávamos a dizer? Estávamos a falar sobre o... Muito bom! Não, Era importante
aquilo que eu ia dizer, mas não interessa. Passa à Não, frente. nós estávamos a falar sobre nós começámos com um perfil e se Sim, não mas temos tínhamos, que ter... tínhamos acrescentado um ingrediente aqui à frente. Não interessa, vamos àquela questão novamente de... Imagina, a pessoa disse aquilo porque é o processo individual dela e ela está na cena dela e disse. Ela não diz para te magoar. Já disseste que uma das coisas que o Human Design diz é impossível, isto tem que ver com o facto de nós sermos um todo, é impossível tu não gostares da pessoa. O que tu gostas é do not self dela. Claro, sim. Ok? Porque a pessoa eu acredito que seja, por exemplo, na minha perspectiva, na minha experiência, só existe o bem. Sim, só existe. Tudo o resto são polarizações. Isso, É uma polarização repara. de esse not self, não é? Isabel, repara numa coisa. Que está mais ligada à Como personalidade, é que ou tu é? sabes que és Isabel? Porque me deram um nome que a minha mãe disse. É um rótulo ou não é? É um sim. conceito ou não é? Claro que sim. Mas, por Nós exemplo, tu vemos não achas que bem- isso também te pode colocar por exemplo, há muita gente que vai ler uma mapa astrológica ou até isso. Eu sou assim. Não, mas isso é algo. É mas daí que eu quero isso é chegar. funcionamento. Pô. Isso. Também Certo? há uma coisa muito Ou seja, há um manual de acontece. instruções, mas tu também tens de ter, não é? Atenção da forma como tu Mas aí usas essas há uma ferramentas. coisa muito gira que tem que ver também com tudo isto que nós estamos aqui a falar sobre a marca. Cada pessoa tem um analista que merece. Se tiveres um analista certo, ele não te vai deixar entrar nesse processo de te condicionares por eu sou assim e vocês orientem-se. Porque nós vivemos em sociedade. Era o que eu te estava a dizer. Claro. A pessoa até A pode... relação contigo, a relação com o outro. A pessoa até pode ter aquele processo de... Ok? Já saiu. Mas depois entramos naquilo que é, para mim, o grande desafio de nós todos como seres humanos neste plano 3D, que é aprendermos a comunicar. E então aprendermos a comunicar é a pessoa que ouviu, não é? Dizer assim, olha, eu respeito que tu tenhas dito e tenho consciência que tu não disseste aquilo para me magoar. Mas magoou-me. Podemos encontrar aqui outra forma de fazermos isto? E aí, se a pessoa que tem isso começa a ter consciência que tem isso e a estar mais atenta. E provavelmente o que começa a acontecer é, à frente, se voltar a fazer, dizer assim, olha, saiu. Aquela pessoa que quer ver, não é? Nem todas as pessoas querem ver dessa forma, não É é? a mesma coisa que estávamos a falar do marketing. As que querem ver, as que não querem ver. Claro. As que estão mais uma fase... Numa consciência nível, diferente. No nível... num nível seguinte do jogo e as que ainda estão num nível anterior. Isso é como tudo. Agora, coisas como o Human Design, a astrologia, a numerologia podem ser altamente incondicionadoras. Sou a primeira a dizer que sim. Depende da forma como nós E tu só interpretamos. consegues perceber, só consegues não Eu deixar... falo por mim, na minha viagem toda de 8 anos, assim, de autoconhecimento consciente, eu fui-me apercebendo, por exemplo, das várias leituras que fiz, das várias ciências. Todas me dizem o mesmo. Umas de uma forma mais profunda, Sim. outras com linguagens diferentes, mas todas dizem o mesmo. Portanto, há uma verdade, não é? Intrínseca ali, mas eu sempre me custou agarrar-me, principalmente aos pontos menos, na minha perspectiva, menos evoluídos que eu estava como pessoa, não é? Da forma como eu nasci, agarrar-me a eles como, ok, eu sou assim, pronto, o meu mapa diz, está tudo. Na minha perspectiva, eu vejo, ok, nasci com este registro, mas eu venho aqui para evoluir. Eu não quero nascer com o mesmo registro quando se vier a reencarnar ou aqui ou noutros planetas ou noutras dimensões. Eu não quero vir com o mesmo registro. Mas deixa-me só dizer uma coisa, eu acho que às vezes tem que ver com a perspectiva. Eu vou-te dar um exemplo. No meu mapa, a primeira vez que eu dei de caras com o meu mapa de Human Design não foi ainda na leitura com um analista. Foi porque eu sou como tu e comecei logo a escavar o buraco e a querer saber tudo. Não é? Pronto. E li uma coisa sobre o meu perfil que na altura fez-me muito sentido, mas que eu sei que socialmente é uma coisa que me pode causar atrito, conflito, porque causa naturalmente conflito com o outro. E é o meu estilo, é esta provocação, é meter o dedo na ferida. Eu vou lá, gosto, eu meto o dedo na ferida. Ok? Este é o meu estilo. É
assim que eu efetivamente trago contributo. Durante muito tempo. Fazer, não? Ora, se tu olhar. Pronto, mas é isso. Se tu olhares para isto na sua essência, é uma coisa rude. É uma coisa que não é bonita socialmente. Pode magoar o outro, não é? Vais lá e dizer assim: olha, que isto fizeste uma merda. Desculpa a expressão, mas. Não, tranquilo. Estamos na essência, ok? É rude, ok? Em essência, pode ser visto como É rude. o teu dever. Em essência Mas é o teu repara, dever. em essência é o teu dever. É o teu, Mas às vezes nós... É isso. Nós não podemos confundir o que é o nosso dever, não é? Porque é assim, às vezes para mim, na minha missão pode ser, ou na tua missão, o teu dever é tocar na ferida das pessoas. Está isso no teu registro. Tá. Não é? Agora, o que eu acho que a gente pode melhorar, e era aí que eu queria falar, é na forma como eu giro isso. Mas Porque às vezes nós somos muito impulsivos e nascemos com essa impulsividade. Mas é Quer isso dizer, que- só porque eu sou assim. Pronto, mas se tu fores condicionar, se tu quiseres achar que aquilo é uma coisa, pode-te condicionar para os dois lados. Já não é assim que eu sou, portanto vou lá e faço, se gostou, não gostou, não gostou. Pode-te condicionar para achar isto é uma coisa, foi o que aconteceu comigo, isto é uma coisa que se calhar eu não gostaria muito de ter, então vou tentar deixar de lado. E durante muito tempo tentei desenvolver aqui um lado meu mais feminino, mais receptivo, mais nhanhinha, só que eu não sou esta. E sabes o que é engraçado? A vida trouxe-me muito recentemente as experiências que me fizeram sentir sucesso, que fez com que as pessoas reconhecessem e me pedissem: nós queremos que venha fazer, mas queremos que meta o dedo na ferida. Claro. Agora, como é que eu fiz? Com sabedoria, com elegância. Inclusive, houve uma pessoa na audiência que disse precisamente isso. É provocação elegante, com elegância. Ou seja, eu aprendi a fazer... Evoluíste aí. Mas olhei para aquilo, não como... Se tu olhas para aquilo como um condicionalismo ou como uma coisa que tu trazes que preferias não ter, porque isto é uma das coisas que eu vejo mais, eu estou a fazer certificação em Human Design, e uma das coisas que eu vejo mais nos meus colegas é: ai, eu não tenho isso, eu gostava tanto de ter, ai, eu tenho isto é mau. Não és o que és. Claro. Agora, olha para isso numa perspectiva de como é que isto me favorece na minha evolução e como é que impacta para bem os outros à minha volta. Exatamente. Isso é um ser evoluído. E eu ou considero o caminho assim. da evolução. Eu considero assim. Como agora, tudo. mas acho que é uma coisa muito engraçada. Eu não sei se tens reparado, estamos a fugir um bocadinho do tema, mas na verdade não estamos. Não estamos nada. Isto é tudo começa a marketing, mexer, não é? Estamos sempre a falar da essência, ok? Não sei se tu tens reparado, mas eu acho que eu começo a ganhar consciência de que o universo é sábio, não é? E tem estado a fazer uma coisa muito gira, que é, como nunca, nesta área da espiritualidade, tu vês gurus completamente desalinhados, não é? A condicionarem claramente a vida das pessoas. E esses são os piores marketeers. São aqueles que regressaram verdadeiramente à base do cria necessidades e influencia. Está cá para influenciar. Porque é isso que eles fazem. É mesmo aquela coisa de ou fazes isto ou morres. Ou fazes isto e estás evoluído, ou então és um ser primário e não vais sair de... Não é? Isto é do pior que se pode fazer. Que não deixa estar a colocar em um rótulo. Exatamente. Não é? E comparação. E então, é giro porque eu tenho visto as pessoas, não sei se tens consciência ou não, literalmente fartas de terapia. Já não querem fazer terapia, já nem sequer querem esse processo de autoconhecimento, elas só querem viver. E eu acho que o universo está a fazer isto de uma forma super inteligente, que é mesmo para as pessoas não quererem, que é para inverter aqui o paradigma. Não tinha notado de uma forma tão evidente como tu estás a mostrar em termos a tua expressão, sabes? Não... Eu tenho notado muito. Eu não olho para estas coisas sinto que as pessoas têm alguma resistência. São cansadas, sabes? Elas querem o que eu sinto que as pessoas querem. Mas também as pessoas querem coisas rápidas, não é? Mas isso querem sempre, ok? Querem sempre. As pessoas também querem milagres. E o desenvolvimento pessoal, ou terapias, eu nem considero muito terapias, não é? É tudo desenvolvimento pessoal ou autoconhecimento. As pessoas podem te ajudar, não é? Encontrar, guiar-te um bocadinho, mas o processo é sempre tipo. Eu acho que as pessoas têm dificuldade
para perceber que é um processo de longo prazo. E provavelmente para toda a vida. E mais do que isso, tem dificuldade, não é provavelmente, é para toda a vida. Mais do que isso, tem dificuldade em aceitar que são elas que têm que fazer esse processo. Exatamente. Ninguém faz por elas. Exatamente. É só que o que tu vês hoje, muito hoje em dia ainda, é o tipo de dizer, anda cá que eu faço por ti. Anda cá que se fizeres o que eu te digo, tu vais ficar curado. Mas curado o quê? Amanhã tens outra coisa que te... E não é que estávamos a dizer, isto é um jogo. Claro. Se nós estamos neste nível, temos desafios. Passamos para o nível seguinte, temos outros desafios. E normalmente vem mais. E nunca estamos sempre a com desafios, não é? Agora, ninguém pode fazer o teu processo por ti. E então, eu olho para isto, não sei, é a minha E eu próprio estou cansada dessas. Por exemplo, eu consigo, desculpa ter interrompido, mas eu consigo incluir-me nessas pessoas que estão fartas da espiritualidade que é. Vou-te dar um exemplo. Até há bem pouco tempo, eu adoro estudar, ok? Mas também, não é. Sim. Ok, é as minhas cenas à minha maneira. E cada vez é mais à minha maneira. Porque eu sou um ser individual e tenho uma mente definida, portanto é à minha maneira, ok? Mas, por exemplo, eu vejo muito, porque também trabalho com isso, não é? Nas redes sociais, até eu própria, houve alturas em que via um conteúdo assim mais, sabes, mais sobre um conceito e ficava ali. Agora só quero coisas levezinhas, que me façam rir, sabes, que me causem ali um bom momento. E mesmo do ponto de vista de marketing, de conteúdo, eu acho que é para aí que nós estamos a evoluir. E isto vem bater naquela coisa, é isso? em algo mais humano, sabes? De viver, de curtir. Pá, não quero ir para um sítio, para um retiro, fazer isso, coisas de yoga e tal. Eu quero ir e quero ter uma experiência de caralho, quero comer bem, sabes? quero conhecer gente bonita, quero dançar, quero experimentar a cultura daquele sítio, quero ter experiências fora da caixa. É isto que eu quero. Eu não quero ir para lá rezar e depois ter que levantar às 6 da manhã e fazer aquelas coisinhas todas. Há pessoas que ainda querem, mas o que eu vejo é uma tendência neste momento para as pessoas querem só um bom momento. Ok, eu quero ir. Se me quiseres fazer uma massagem para eu estar um bocadinho mais relaxada, top. Agora não me peças para eu ter que pensar, que tenho que escrever uma frase, que tenho que pensar na vida. Eu não quero ir para lá pensar na vida, eu quero ir para lá desligar da vida. Já estivemos aqui. Eu não estava aí. Eu, quando dei a minha opinião, não estava aí nessa inclusão assim. Já estivemos aqui, eu acho que estamos a voltar aqui. E eu acho que isto é só um mecanismo do universo para limpar esta gorosada toda. Sim, isso pode ser. De eu é que sei. E esta é a fórmula, ou fazes isto ou então. Hoje é a fórmula para tudo. Porque repara, mesmo esta coisa do terapeuta. É ou não, quando tu pensas hoje em dia no conceito de terapeuta, é ou não também uma divisão entre um ser superior e um ser inferior? Como é que tu olhas para isto? Eu já começo a olhar assim. Eu não olho assim porque eu acho que todo terapeuta, primeiro, se ele acha que já atingiu algum sítio, pronto, já perdeu o trabalho de terapeuta. Certo. Porque assim, eu acho que se és terapeuta também tens que estar em terapia constante. E tens que... Alguém que se coloca numa posição dessas, primeiro tem que ter a consciência que nunca está acima do outro. No máximo pode despertar, inspirar, ser uma pessoa... É a mesma coisa que tu fazes com as pessoas, de despertar o dom delas, não é? Com as tuas palavras, com a tua forma de comunicar, elas próprias descobrirem, não é? Qual é o superpoder delas. Um terapeuta, na minha visão, é um guia. No máximo é um guia. Um guia. Mas é um guia. Não é um terapeuta, é um guia. Eu acredito que um terapeuta é um guia e um portal. Certo. E um portal. Um facilitador. Um portal onde, por algum motivo, ele já está num estado de consciência em que canaliza uma consciência para a pessoa, uma energia para a pessoa, que a permite despertar por ela própria. Uhum. Não é? Isso
até aí é marketing. Não é? Não deixa de ser um bocadinho a parte de marketing, não é? Através do meu eu vou conseguir despertar no outro. Agora, eu faz muita confusão, por exemplo, aquele terapeuta que tem consultas das 10 às 11, das 11 ao meio-dia, do meio-dia à 1, das 2 às 3, das 3 às 4, das 4 às 5, das 5 às 6. Primeiro, a pessoa que te chega não vem com cronómetro. Não. Tu nunca sabes o que vem dali. Pode ser uma pessoa que em 10 minutos resolvas o assunto, ou que lhe digas o que ela precisa de ouvir para se orientar, ou podes precisar de 3 horas. Depois, há todo um processo energético de que quem vai a um terapeuta não vai dizer coisas boas, normalmente. Portanto, há todo um processo de carga energética, não é? Que aquele terapeuta está envolvido durante aquela sessão. Se não tem um tempo de recuperação e limpeza, como é que ele vai para o outro? Claro. Então, este processo ou esta profissão que está a surgir, é aí que me faz confusão, sabes? Porque eu acho que é um trabalho tão humano, tão intenso, tão de conexão entre dois seres, ou mesmo que seja em grupo, entre esses seres, que é um bocadinho difícil tu colocares, até podes ter ali uma margem, não é? Mas tu colocares tempo. Porque nem todas as pessoas, e eu já tive em algumas situações, as pessoas elas são todas diferentes, a forma como elas vão falar contigo vai ser sempre diferente e o tempo que vais estar com ela não tem uma hora. Certo, ou seja, certo? Tu estás a mecanizar uma coisa que é humana, que não dá para mecanizar. Certo, entendes? Mais uma vez, porquê? Porque estás a transformar isso num negócio. Okay? Exato, A questão é, há mal em transformarmos isto num negócio? Não. Há mal em fazermos isto de uma forma desumanizada e achando que estamos num patamar superior? Ok? Portanto, para mim o processo do facilitador ou do guia, que eu gosto muito mais, ok? É muito mais o de tu és uma projetora, certo? Sim. Pronto, guia, ou vilão, que és uma projetora. Já temos falado sobre isso. E também temos que perceber um bocadinho a nossa aura, não é? Eu sou uma geradora. Eu só tenho uma forma de inspirar as pessoas, que é, se eu própria não sou essa Ana Superpower, que na sua essência manifesta a energia da pessoa que vive em essência e que respeita a sua essência, as pessoas que vão chegar a mim, das duas uma, ou eu manipulo mais uma vez a forma como comunico, ou então, se eu for sincera e estiver a comunicar em essência, na verdade eu não vou atrair a não ser as pessoas que se inspiram pela minha forma de ser. Exatamente. Ok? Um projetor é um bocadinho diferente, não é? Um projetor é naturalmente o guia. Mas como? Através do seu próprio processo também. Portanto, tu só consegues efetivamente atrair as pessoas certas para ti se te cumprires, se te estiveres a cumprir. Então, um terapeuta, um facilitador, é só alguém que está ali para despertar uma luzinha, ou como tu dizes, um portal na pessoa. Porque tu sabes que a maior parte das pessoas vai à terapia só para falar, só para deixar sair. Elas nem sequer às vezes dizem que o terapeuta diz. Elas só querem falar. Eu podia pegar num gravador e falar e era exatamente o mesmo. E é esta consciência que nós começamos a ter e olha, ainda que tocamos isso no último podcast de que falamos, que é estes gurus da treta que andam aí, os tais das fórmulas e o faz assim, os dogmáticos, eles não são burros nenhuns e eles sabem perfeitamente o que é. Que o tempo deles está a acabar. Porque a malta está a começar a perceber. Por todo o lado tu vês. Tu és o teu próprio terapeuta, tu és o teu próprio médico, tu tens o conhecimento todo dentro de ti. Ou seja, as pessoas estão a começar a ganhar consciência de que elas próprias são os seus próprios terapeutas. E são! E isso é que para mim é o despertar. Então, isso é o guia, percebes? Tu não vais querer, acho eu, na minha opinião, eu sou terapeuta, eu não ia querer ninguém que estivesse comigo a vida inteira. Que má terapeuta.
Metes um aluno que vai ficar no mesmo ano, vai ficar contigo Então, o que está sempre atrás de ti, está sempre a Claro, fazer perguntas, não é? Evolui, Eu passa acho para a que frente. para mim não faz sentido dar poder às pessoas. Mas isso O é poder está nas o pessoas. facilitador, o terapeuta é só esse. É aquele que diz assim: o poder está em ti. Tu Claro. tens tudo o que precisas. Exatamente. E, para mim, trabalhar marketing é isto. É tu perceberes que o poder está em ti. Tu tens tudo o que precisas para te cumprires. Só isso. E onde é que tu juntas aí o Human Design? Em tudo. Com o marketing, com as pessoas, que tipo de trabalho é que fazes? Porque repara, eu quando olho para... Fazes uma leitura? Eu tenho... como é que eu tenho de dizer? Eu tenho uma abordagem muito única ao Human Design. Eu não te sei explicar como, mas eu olho para o teu mapa e eu consigo automaticamente... Queres falar sobre o meu? Não, tenho que... Quer dizer, espera! Estás assim tão rápido. Calma! Eu tenho que ir, Cinco tenho que ir às minutos. portas, tenho que ir aos canais. E obviamente eu estou a estudar o Human Design há um ano, portanto eu preciso dos manuais. Mas quando estou a olhar para a informação, eu consigo sentir qual é a coisa certa que eu tenho que te dizer naquele momento para despertar. Ok. Percebes? E quando eu o faço, ou seja, eu já fazia isto intuitivamente. A ferramenta veio-me dar um processo para fazer. Quando eu o faço, a pessoa de repente abre-se de uma maneira, sabes? É quase como se eu visse a alma dela. A partir do momento em que eu vejo a alma dela e ponho a alma dela a falar, não preciso. Porque depois, a partir daí, começamos a trazer cá para fora verdadeiramente aquilo que é a essência dela como empreendedor. Podemos fazer isto para as marcas também. Então, na verdade, o Human Design é uma ferramenta do caraças para te dar a tua essência de marca, o teu tom de voz, o teu estilo de comunicação, a tua estratégia. O tom de voz? Tudo. O tom de voz? Tudo. Tom mesmo, tom? A forma como deves, por exemplo, tom de voz no sentido de como é que deves comunicar, ok? Qual é o teu tom? Qual é o teu estilo de comunicação? Como é que é mais fluido para ti comunicar, ok? Portanto, dá-te quase um guidelines. Um ponto de partida, não é? Dá-te, por exemplo, consegues muito mais facilmente perceber como é que deves criar conteúdo, uma estratégia de conteúdo, dá-te tudo. Na verdade, dá-te o guião todo. Depois só precisas de começar a pegar naquilo e a perceber o que é fluido para mim. Por exemplo, eu tenho a garganta indefinida. Um ser com a garganta indefinida como eu, neste momento está em... Não posso dizer que estou em not self, porque eu estou em resposta. Tu estás-me a lançar os desafios e eu estou a responder e estou em satisfação. Tu sentes que eu estou em satisfação, tu vês o movimento corporal. Portanto, mas um ser com a garganta indefinida, ao contrário daquilo que socialmente é suposto, é o meu estado natural em silêncio. Quanto menos eu falar, melhor. E quem tem definido é ao contrário? Não, não necessariamente, mas não, o seu estado natural não é em silêncio. É mais comunicador por natureza. Ok. Qual é a diferença? A diferença é que um ser com a garganta indefinida, como eu, funciona muito melhor em resposta. Por exemplo, a da formação. Eu funciono muito melhor se eu não levar um guião e as pessoas me fizerem... A partir do momento em que a pessoa me faz uma pergunta, desbloqueia todo um processo criativo que eu vou buscar lá aos recônditos da minha experiência e eu vou buscar aquilo que estavas a dizer há pouco. Eu não sei como é que eu disse aquilo, mas eu disse. Ok? Eu não sei como é que eu sei isto, mas eu sei. É isso que acontece quando eu estou em resposta. O que é que significa isto, por exemplo, numa estratégia, vamos imaginar, de redes sociais? Significa que quanto mais eu estiver a criar conteúdo que está a responder a estímulos, ou porque alguém me fez uma pergunta... Já percebi o teu estilo de posts, que tu fazes bem isso. Percebes? Ou porque alguém me fez uma pergunta, Ok. porque eu ouvi alguma coisa que me pôs a refletir, eu estou em resposta. Eu não estou a forçar um conteúdo porque está num plano de conteúdos. Entendes? Ao passo que, por exemplo, alguém que tem a garganta definida tem uma forma de comunicar mais consistente. Não é tão variável em função de pessoas e de ambientes.
então é alguém que vai funcionar melhor, se calhar, dependendo de outras coisas no seu mapa, com um plano de conteúdos. Eu tenho o meu e este conectados e definidos. Tens o centro do ser e a garganta. Depois o canal, tínhamos que olhar para o canal específico. Ok. É o canal específico que tu consegues tirar a interpretação da ligação entre os dois. O canal é a tua life force, é aquilo que te anima, aquilo onde tu podes verdadeiramente brilhar. Mas só o facto de teres a garganta definida, que é o centro da ação, da manifestação, da comunicação, significa que tu tens uma forma mais consistente. Ou seja, tu podes estar mais, por exemplo, se desses formação, para ti se calhar era um processo mais fácil, preparaste para levar o teu guião e comunicares. Para mim é um bloqueador criativo, eu tenho que parar e não estar dependendo do que vai acontecer ali naquele momento. O que acontece espontaneamente é um motor criativo para a minha manifestação. Então os centros abertos podem ter esse... Os teus centros abertos são onde tu podes ser onde tu podes ser mestre na tua vida é nos teus centros abertos. É na tua abertura. Não é na tua definição. Não é na definição. É uma coisa que é consistente em ti, tu já trazes. Ok. Onde eu posso, o processo evolutivo está nos abertos? Está precisamente nos abertos. É aí que tu Mas podes... então o Human Design tem em conta isto que eu estava a dizer, a evolução do ser humano. Mas olha, para mim, a evolução é uma involução. Para mim, a evolução hoje em dia é tu nasceste pura, nasceste em essência. Foste condicionado durante metade da tua vida. Nós já nascemos. Achas que nós nascemos puros? Eu acho que nós nascemos... Nós todos somos puros, mas nós nascemos em essência. Ok? Mas trazemos geneticamente, trazemos... umas cargas, não é? Padrões e cenas que vamos viver, mas... De acordo com aquilo que são a nossa life force, o nosso potencial, nós nascemos puros, nós não nascemos condicionados. Depois somos condicionados socialmente, durante metade da nossa vida. E a outra metade, repara que nós estamos naquela fase, depois dos 40, em que quem é que eu sou verdadeiramente? E depois então é o caminho de tu regressares a essa essência. Ok, já estou a ser a tua evolução. Ok? É claro que tu dizes assim, ok, eu tenho consciência, por exemplo... Tu gostas de ver os conceitos ao contrário. Okay. É a mesma coisa. Evolução. Eu quero evolução porque tem mais sentido. Sabes que o meu... Se pudermos cingir, ok, qual é o teu grande dom? É a magia das palavras. É a forma como tu brincas com as palavras, como tu escolhes estrategicamente as palavras, como tu conheces o poder das palavras, para um lado ou para o outro. Então, basicamente, eu acho que, se me perguntas assim, eu aos 44 anos, 44 ou 45, já não me lembro, não interessa. Eu tenho 44. Eu aos 44 anos... Fica a dúvida. Tenho consciência, pelo trabalho que fui fazendo comigo, de que quebrei para já uma série de como é que nós chamamos os nossos antepassados, uma série de padrões, não é? Que traz uma série de karma ancestral, vá. Eu tenho consciência de que muitos deles, alguns deles, eu já comecei a quebrar e outros já estão mesmo, sabes, naquela fase em que passa. A probabilidade de se repetir para uma nova geração já é muito difícil. O nosso propósito também é esse, não é? Limpar, exato. Limparmos a herança ancestral, kármica, não é? Por isso é que as coisas também evoluíram e nós hoje estamos aqui quando os nossos pais, os nossos avós estavam preocupados em pôr comida na mesa, não é? Sim, mas o cerne da consciência humana, eu acho que nós continuamos no mesmo. As duas, os nossos antepassados são as mesmas. Nós evoluímos em muita coisa. Mas no cerne da consciência da essência, as duas são as mesmas. Passámos pelos mesmos processos, repetimos os mesmos processos. E daí também ser muito pedido em termos emocional, não é? Essa cura. Sim. Essa cura ancestral. Que às vezes a cura é só tu teres consciência, não é? Que o tens. E aceitares que tens. Exato. E lidares com isso, não é? E não ficares na... A cura é uma nova percepção, é uma nova perspectiva. Exatamente. A cura basicamente é isso. É sair
daquele lugar vizinho, da daquela vítima, bolha, não é? O refém do Uhum. coitadinho que anda aqui, ai, a minha vida, ai, para o que tem consciência que é o criador da sua própria realidade. Exatamente, com uma visão muito mais elevada. Olha, e assim, para terminar esta nossa conversa sobre marketing. Já passou uma hora? Já deve ter passado. 1h e 5 minutos. Está quase a chegar às 6, tu tens que sair, não? Pois é. 10 minutos. Olha, como nós andamos assim, Pois andamos. nada, gostei Tudo muito. faz parte. Tudo faz parte. Mas para dar aqui este marketing da nova era, resumo, assim, de uma forma muito explícita, todo este trabalho que tu fazes, toda esta multidimensionalidade de ferramentas que tu usas, desde a hipnose, desde o do human design, desde o marketing da nova era, resume um bocadinho para quem nos vai ouvir a tua perspectiva, assim de uma forma como tu trabalhas. Ok, pronto. Então, vamos ao contrário. Aquilo que eu gosto de fazer. Já sei que vais falar contigo. O que eu quero, eu tenho que dizer ao contrário. E tu vais ir. Não, é só, ao que eu quero, que é só para simplificar, isso não é muito difícil. Vou-te contar uma história que é um caso concreto, ok? Porque acho que é a melhor forma de explicar aquilo que eu faço bem. Olha, vou-te contar o caso da Joana, ela não se importa, vou aqui falar da Joana Lisboa. A Joana Lisboa foi minha formanda numa formação que eu fiz no IFP, ok? Que são só os grupos que eu gosto mais. Já tive muitos grupos executivos nas universidades da vida. Se perguntas a quem é que eu gosto mais da formação, aos meus grupos do IFP. Estás a perceber onde é que eu crio um impacto? Porquê? Porque são pessoas muito mais abertas, muito menos ideia fixe, ok? E com as experiências mais plurais e às vezes fazem-se processos de geração de ideias absolutamente extraordinários. A Joana foi a minha formanda. E logo diz ela que logo na primeira aula, quando me ouviu falar, disse: eu tenho que trabalhar com ela, eu tenho que vir a fazer alguma coisa com ela. E depois percebeu que eu trabalhava esta área da marca própria, do marketing pessoal, da essência de marca, que no fundo é só tu facilitares a tua vida, porque a partir do momento em que tu conheces a tua essência, estás em essência, trabalhar a tua marca torna-se uma coisa muito mais simples e mais fluida. Ou seja, é facilitar o processo. Okay? No fundo, eu só estou cá para facilitar o processo, para tornar a coisa mais agradável e mais fácil. Okay? E então, um dia, perguntou-me: olha, eu sei que tu fazes mentoria e eu quero desenvolver a minha marca pessoal, como é que tu trabalhas? Pronto. E eu mandei-lhe o meu programa de mentoria. E ela disse: quero muito, neste momento ainda estou a começar a trabalhar, não tenho a capacidade financeira para investir, mas eu sei que vou fazer isto. Passados nem 3 meses, voltou a dizer-me assim: já reuni as condições para podermos fazer isto. Vamos começar. O que eu fiz com a Joana, só ela poderá explicar, mas basicamente é muito mais. Nós começamos por. É muito trabalho de desenvolvimento humano, porque eu só consigo chegar à essência da marca e da pessoa e depois retratá-la em essência na comunicação. Então é muito trabalho de descondicionamento, fizemos uma série de exercícios. E o mais engraçado, sabes qual é, Isabel? É que, ao mesmo tempo que se tornou um processo de descondicionamento, tornou-se para ela um processo de manifestação. Ela ia manifestando de sessão para sessão aquilo que visualizávamos através das ferramentas da hipnoterapia, etc., do human design. Ela ia manifestando ao longo de uma sessão para a outra as coisas que nós trabalhávamos naquelas sessões, do ponto de vista de essência de marca e do ponto de vista de comunicação. Então, qual era o nosso objetivo? Era chegar ao final das 6 sessões de mentoria com o site São dela. 6? A base, a fase 1. Com o objetivo que ela definiu é: eu quero criar o meu site. Ajuda-me. Mas quero criar o meu site, eu quero sentir que o meu site é o reflexo da minha alma. Ok? Acima de tudo, o que é que o site tornou-se uma ferramenta de empoderamento. E de autoconhecimento. Então, quando chegamos ao fim, tu olhas para o site e dizes assim: fogo,
esta sou eu. E quando tu sentes esta sou eu, as pessoas fora também sentem esta sou eu. Então é muito mais do que um processo de marketing. É um processo de descoberta de essência, sabes? O que eu costumo as pessoas dizem assim, o que é que tu fazes? Eu vou lá e acendo a luz da pessoa. Como para mim, quando eu vejo os olhinhos a brilhar, quando eu vejo as pessoas, sabes, com aquela sensação de calorzinho, de fogo, esta sou eu. O que é que me disseram mais cedo? Esteve sempre aqui. Porquê que eu... Sabe? Mas numa perspectiva de bem. Que é, ok, agora que eu me conheço, eu posso criar real impacto na minha vida e na vida dos outros. E chegas ao final e tu vês as fotos que te refletem, as imagens que te refletem, as cores que te refletem, os textos, porque o meu cuidado é muito das palavras, os textos que te refletem, tu dizes assim, fogo. E o site, para mim, é uma ferramenta de empoderamento, desenvolvimento humano, de empoderamento pessoal. Claro que sim. Então, é só o objetivo. A partir dali, depois há outros passos, se ela quiser criar uma estratégia, mas esse era o objetivo dela. Então chega ao final das 6 sessões, olha para o site dela e diz, sabes aquela cena de tu, isto é terapia, Claro, eu chego aqui com um autoconhecimento, sem dúvida, sem dúvida. Sabes? Então, ela acabou de fazer 2 em 1. Também faço outra coisa, que é, para quem não quer fazer este processo, tenho uma outra pessoa com quem trabalhei recentemente, que é uma pessoa que me disse assim, olha, eu nunca vi ninguém olhar para o marketing como tu. E eu adoro a tua visão. E como eu me identifico com a tua visão, eu quero que tu faças o meu site. E então, como era uma pessoa que eu já conhecia, fiz-lhe obviamente algumas perguntas, o que é que eu fiz? Criei eu. As cores, as fotos, a experiência, tenho uma equipa, não é? E o copy. Quando ela leu, disse-me assim, eu não teria feito melhor. É cada palavra, tu não estás bem a perceber, parece que estás dentro de mim, tu parece que me lês. Não perguntes como é que eu faço isto, mas isto é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de criar. Até o meu processo de human design é muito este. Há quem grave. Eu gosto muito de escrever. Porquê que eu gosto de escrever? É quase como se eu estivesse a contar à pessoa a história dela. Quando a pessoa lê aquilo, sabes, tu começas a dizer assim, fogo, tu vês. Há pessoas que dizem assim, tu vês isto tudo em mim. É que faz a análise do human design escrito? Eu ainda. Ok, pronto. O que eu faço. Quase não é? integrado dentro do teu programa. Eu uso e faço. E a pessoa diz assim: tu vês isto tudo em mim? Eu não vejo isto tudo em mim. Esta és tu. Ok? Muitas vezes, intuitivamente, o que é que eu fazia antes? Ia falando com as pessoas. E tirar da tua percepção. Eu simplesmente limito-me a escrever as palavras-chave e depois devolvo-lhe. E ela diz assim: ui, mas onde é que tu viste isto? Foste tu que disseste. Eu limitei-me a ouvir e a devolver. E quando eu acho que as pessoas nem têm noção do que dizem. Não, quando tu és confrontado com as tuas próprias palavras, tu dizes alto. Isto deve ser verdade. Ok? Sim, porque há um reconhecimento, não deixa de haver. Eu não interpreto. Claro. Eu limito-me, por isso é que eu passo tanto tempo. O meu processo é de passar tempo com a pessoa a ouvi-la, a fazer as perguntas certas e a ouvi-la. E eu não ponho a minha interpretação. Eu limito-me, ok, é isto. Depois, obviamente, faço curadoria, não é? As imagens certas, os textos certos. Isto é o que eu gosto de fazer. Isto, preenche. Sabes, quando eu vejo a pessoa, sabes, é os olhinhos, é aquela coisa de fogo. Parece que a alma me está a dizer obrigada. Obrigada. É tão bom fazer o bem, não é? Servir, sem dúvida. E ainda para mais na posição que estás, não é? Porque se tu já conseguiste ou estás no processo de alinhamento interior e conseguires de alguma maneira passar isso para o outro e o outro também se consiga alinhar com ele próprio e passar isso para o outro, para o outro, não é? Isso é... O que é que a gente quer mais? Nada. Está aí o bom da vida. Olha, obrigada. Vamos ter que terminar por aqui. Fizeste, tens que ir e eu também. Olha, muito obrigado. Pode ser que a gente ainda fale por aí. E um beijinho. Fica bem. Um beijinho. Bom Natal.